Oi, gente! Nesse encontro, nós vamos estudar quadriláteros, só que agora os paralelogramas, tá? Começando com a definição. Bora lá! Ó, os paralelogramos, eles são quadriláteros que possuem lados opostos paralelos. Então, quais são os lados opostos aí? Vamos identificar eles, ó. AB e CD são paralelos. Logo, olha o símbolo, aquelas duas barrinhas lá. Não esquece desse símbolo, tá certo? Continuando. E qual o outro par? Ó, AD e BC são paralelos também, tá? Então, qual é o símbolo? As duas barrinhas também entre os segmentos, certo? Agora. E as propriedades, gente, que existem nos paralelogramos, quais são elas? Vamos começar. Nas propriedades, o que a gente tem? Galera, propriedade 1. Cada uma das suas diagonais separa o paralelogramo em dois triângulos congruentes, em dois triângulos iguaizinhos. Então, vamos lá. Suponha que a gente pegue aqui para trabalhar a AC, diagonal AC. Poderia ser BD, tá? Tanto faz, qualquer uma das duas, certo? Então, bora lá. Ao fazer isso, a gente forma dois triângulos, um aqui na região da esquerda e outro aqui na direita. Tá vendo? Observando os triângulos ABC e ACD, o que a gente tem? Peraí, não é paralelogramo? Os lados opostos não são paralelos, então o lado AD é obrigatoriamente paralelo ao lado BC. Daí, essa diagonal AC não é uma transversal em relação a essas duas paralelas? Sim, né? Então, esse ângulo aqui, ó, o DAC, ele é igual ao ACD aqui. Por quê, hein? Eles são o quê? Alternos, ó, são alternados na região interior, entre essas retinhas, entre esses segmentos. Então, são alternos internos, né? Vou escrever aqui para vocês não esquecerem, ó. Alternos internos. Pronto. Por outro lado, minha gente, esses dois lados aqui não são opostos? Sim. Não são paralelos? Sim. Então, peraí. A medida desse ângulo aqui tem que ser igualzinha à medida desse ângulo aqui, ó. Não é? Mas quem é esse ângulo? É o ângulo, ó, BAC, esse primeiro. E esse daqui, que ângulo é esse? É o ACD, ó, ACD. Ah, tá. Mas por quê, hein? Considerando esses dois segmentos aqui como paralelos e esse AC de novo como uma transversal, esse ângulo e esse, ó, estão alternados na região interior, entre essas paralelas, entre esses segmentos que são paralelos. Então, eles também são alternos internos. Pronto. Gente, esse lado AC aqui, né, comum ao triângulo da esquerda, o verde, e ao triângulo da direita, o amarelo, tanto, ele é comum para os dois. Então, ó, o lado AC é comum, tá certo? Logo, peraí, eu tenho ângulo, lado, ângulo aqui no amarelo e tenho ângulo, lado, ângulo aqui no verde. Peraí, é uma condição de congruência. É o caso ALA. Então, ó, pelo caso ALA, temos que o triângulo ABC e o triângulo ACD são congruentes. Ah, então, tá provado, né? Que a gente dividiu, tanto faz se a gente fizer AC ou ABD, a gente vai formar sempre dois triângulos congruentes. É como se a gente fizesse isso aqui, ó, o paralelogramo, tá? E aí a gente divide, consegue quebrar em dois, ó. Aqui, ó, dois de mesma medida. Aqui, ó, tá? Se você não está enxergando, para o vídeo e analisa, tá? Então, se a gente quebrasse, ó, como se a gente quebrasse aqui, ó, em dois de mesma medida. E fica assim, ó, tá? São dois triângulos congruentes, iguaizinhos, tá certo? Você consegue colocar, ó, um sobre o outro. Ó, aqui. Ó, aqui. Tá? Propriedade 2. Em um paralelogramo, os lados opostos possuem o mesmo comprimento. Galera, a gente não acabou de ver se os triângulos são congruentes, né? Eles têm todos os mesmos ângulos internos, 2 a 2, né? E os lados também são iguaizinhos, 2 a 2, certo? Então, vamos mapear isso daí, ó. Aqui, ó. Aqui, a partir dessa diagonal AC, a gente não viu, né, que a gente gerava dois triângulos que são iguaizinhos, galera? Então, galera, aqui, ó, porque esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse, não é isso? E esse ângulo aqui é igual a esse aqui, não é isso? E
os lados, gente, também são iguaizinhos, ó. Então, se eu falar que esse lado aqui mede A, pequenininho, ó, minúsculo, esse lado aqui, o correspondente, ó, no outro triângulo verde, também vai medir A. Os triângulos são congruentes, a gente já viu isso, tá? Pelo critério de congruência ALA. Eles são congruentes, eles são iguaizinhos. Você acabou de ver que a gente pode colocar um em cima do outro e eles ficam iguais, um sobreposto aqui, ó. Iguaizinhos, ponto, tá? Aí, bora lá. Ah, se eu falar que esse lado aqui, ó, esse lado oposto a esse ângulo aqui é B, poxa, qual é o lado oposto? É o ângulo igualzinho a esse, né? O oposto é o ângulo alterno interno. Então, vai ser esse aqui, ó, também é B. E esse lado aqui, o AC, não é comum? Tá? Vou colocar C minúsculo aqui. Galera, então, os lados opostos têm que ter a mesma medida, por conta da posição, né, dos triângulos que a gente encontra, dos dois triângulos congruentes. Daí, o que a gente escreve? Ó, que a medida de DC, ó, DC é igual à medida de AB. Olha lá, se um é A, outro é A. Se um fosse, sei lá, 100, o outro seria 100, tá certo? E a medida de AD, ó, essa medida aqui, que eu coloquei Bzinho, é igual à medida do BC, que eu coloquei Bzinho. Sei lá, se fosse 5, aqui seria 5. Se fosse 20, que seria 20. Tá certo? Então, fechamos propriedade 2. Agora, seguindo a propriedade 3, ó. Em um paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer possuem a mesma medida. Gente, preste atenção. Se os triângulos são congruentes, os ângulos também não são congruentes? É tudo igual, são todos iguais, 2 a 2, né? Dependendo do posicionamento, claro. Então, vamos lá. Ó, se eu vou traçar aqui, ó, tomando a mesma diagonal AC como parâmetro, e eu tenho aqui o triângulo verde e o triângulo amarelo, lembra? Olha só, se esse lado é paralelo a esse ângulo é alterno interno com esse. Se esse lado é paralelo a esse ângulo é alterno interno com esse, não é isso, gente? Sim? Então, naturalmente, se eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui, a medida desse terceiro ângulo aqui, ó, vai ser igual à medida desse. Por quê, gente? Eu tenho um ângulo aqui com tracinho e um com um risquinho. Eu tenho um ângulo com tracinho e com risquinho. O outro ângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. A medida que aparecer aqui vai ser igual aqui. Os triângulos são congruentes. A gente já viu isso, tá certo? Então, galera, os ângulos no paralelogramo, né? Os ângulos opostos, ó, o ângulo B é oposto ao ângulo D, tá? E o ângulo A é oposto ao ângulo C. E aí a gente mata isso. O que a gente quer dizer, então? Ó, que a medida do ângulo A, que é essa abertura toda aqui, ó, é igualzinha à medida do ângulo C, que é essa abertura toda aqui. Tá vendo? É composto pelos mesmos ângulos, tá certo? E, por outro lado, a medida do ângulo B, que é essa abertura aqui, é igualzinha à medida do ângulo D. Tá bem? E a gente mata assim a propriedade 3, tá? Galera, olha só. Propriedade 4. Em um paralelogramo, dois ângulos consecutivos assim, ó, AB, BC, tá? Um seguido do outro, nesse sentido, tá? O CD e o DA, tá certo? Então, em um paralelogramo, dois ângulos consecutivos quaisquer são suplementares. Galera, a gente já viu, né? O quê? Que um paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer possuem a mesma medida, a propriedade anterior, propriedade 3. Então, se eu falar que aqui mede x, aqui também vai medir x. Se eu falar que aqui mede y, aqui também mede y, não é isso? Tá? Então, olha só, você não sabe que a medida dos ângulos internos de um quadrilátero não é 360? A soma dessas medidas não é 360? Então, vamos embora. Quem é quem aí? Aqui. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho x mais y aqui. Mais quem? Mais o outro x, mais o outro y. Isso somado não vai dar 360? Sim. Quem tem aqui? 2x mais y com y, 2y, isso é igual a 360. Ponto. Tá? Agora, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 360. Eu posso simplificar isso por 2 para tornar a equação como um todo mais simples? Posso. Simplificando a equação toda por 2, eu tenho aqui x mais y é igual a 180. Logo, os ângulos são suplementares, não são dois ângulos que somados não são 180? Então, agora, galera, olha só. Seguinte, além disso, você pode usar essa argumentação aqui da soma dos ângulos internos
tá? De um quadrilátero qualquer. E você pode associar o quê? As retas paralelas cortadas por transversal. Você vai enxergar que também vai ser 180 a soma. Porque, olha só, se você considerar aqui, ó, duas paralelas passando por esses segmentos que são paralelos pelos lados, que são opostos, né? Que são paralelos, olha a definição aí, paralelogramo. E essa retinha aqui, por exemplo. Essas duas retas e essa daqui configuram duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, gente, se eu falar que aqui é Y, aqui também é Y, né? Porque esse ângulo e esse são correspondentes. Olha o link aí, ó. A matéria toda se juntando, tá certo? Então, a medida do ângulo A mais a medida desse ângulo B aqui não é 180, aqui, ó. É em cima de uma reta. Esses dois ângulos estão ancorados, estão sob uma mesma reta, tá? Então, ó, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B tem que ser 180 também, tá vendo aqui, ó? Forma um ângulo de meio giro, um ângulo raso, certo? Aí aqui, por outro lado, ó, aqui, a medida do ângulo C mais a medida do ângulo D. Ah, esse ângulo aqui não é igual a esse aqui, ó? Que aí é X também? Então, a medida do ângulo C, mas não importa quais são as medidas, tá? Por isso que eu coloquei X e Y, não importa, qualquer medida, tá? Então, a medida do ângulo C, ó, mas a medida do ângulo D, que eu coloquei Y aqui, também tem que ser o quê? O ângulo raso aqui. Um mais o outro não é meio giro? 180 aqui. Os dois estão formando uma meia volta. Então, a gente pode escrever que a medida do ângulo C, mas a medida do ângulo D também é 180, ó. Tô ticando tudo, ó. Ó, pronto. Por outro lado, aqui, ó, a medida do ângulo A, né, X. Esse ângulo não é correspondente a esse? Não é, né? Isso aqui é X também, ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui é X também, são ângulos correspondentes. Aí você pode brincar do jeito que você quiser. Então, o que você pode escrever? Que X não é a medida do ângulo A? O Y não é a medida do ângulo D? Então, medida do ângulo A mais medida do ângulo D também é 180. Aqui, pronto. Pronto, matei. E além disso aqui, B e C, olha só, olha a correspondência. Qual a relação entre eles dois? Aqui, esse ângulo aqui não corresponde a esse aqui, gente, aqui também não é Y, essa região aqui, exterior? Sim. Então, galera, X mais Y é quanto? Ó, aqui, meia volta também, mas quem é X? É a medida do ângulo C, quem é Y? É a medida do ângulo B também, né? Então, a medida do ângulo C mais a medida do ângulo B também é 180, ó. BC, CB, tanto faz, 180. Tá vendo? Então, de duas maneiras diferentes, a gente prova a mesma situação, a mesma propriedade. Tá bom? Então, em um paralelogramo, dois ângulos consecutivos quaisquer são suplementares. Propriedade 5. As diagonais de um paralelogramo podem ter comprimentos diferentes, tá? Porém, elas se encontram no ponto médio comum. Então, diagonais AC e BD, e elas se encontram num ponto. Coloquei aí ponto P. Esse ponto P, a gente tem que entender que ele é ponto médio, tanto da diagonal AC quanto da diagonal BD, tá certo? Então, vamos começar. Preste atenção. Vocês já viram, a gente já sabe, né, que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo ACD, não é? ACD? Sim. Então, galera, olha só. Essa medida aqui desse ângulo é igualzinha a essa, não é? Particular? Os triângulos são iguaizinhos, tá certo? A gente vai trabalhar os ângulos e lados desses dois triângulos em vermelhinho aqui que acabaram sendo formados, tá? Aí, vamos lá. Esses dois ângulos são iguais porque eles são em relação a esses dois lados e essa transversal aqui, né? Eles são alternos internos. Então, beleza, lembrando, né? Aí, olha só, por outro lado, os triângulos ABD, esse aqui de cima, esse roxinho, e o BCD, eles também são congruentes, né? Logo, em particular, a medida desse ângulo aqui, ó, ADB, é igualzinha a medida do ângulo DBC, esse aqui, ó. Porque eles são também alternos internos. Aqui, considerando duas retas e essa aqui como transversal, essa outra diagonal, esses ângulos aqui são alternos internos, beleza. Tá certo? Agora, galera, olha só. A gente não sabe que a gente está lidando com paralelogramo? A gente não provou anteriormente que os lados, né, opostos têm a mesma medida? Repara, galera. Então, AD é igual, tem a mesma medida que o BC. Por quê? Os lados, né, o AD e o BC, eles são lados opostos do paralelogramo, propriedade 2. Então, eles têm a mesma medida obrigatoriamente. Galera, olha só. Se esse lado tem a mesma medida que esse, gente, esse triângulo
o APD e o BPC, eles são o quê? Congruentes, né? São iguaizinhos. Então, pelo caso de congruência ALA, ó, ângulo lado ângulo, ângulo lado ângulo, presta atenção. Nós temos que os triângulos APD e BPC são congruentes, galera. Então, presta atenção. Os lados que ocupam as mesmas posições, né? Eles também são iguais, eles são congruentes também, tudo igualzinho. Isso aqui funciona, ó, tá? Os triângulos são congruentes, tá certo? Tá? Aí, se eu falar que esse lado oposto a esse ângulo aqui é x, no outro triângulo, o lado oposto a esse mesmo ângulo também vai medir x. Concorda? Logo, peraí. Esse ponto P, ele está à mesma distância do B e do D. Ou seja, PB é igualzinho, a mesma medida que PD. Peraí, qual é o ponto que está à mesma distância de outros dois? É o ponto médio, né? Tá? Ele está no mesmo segmento e à mesma distância dos outros dois. Tá certo? Então, ó, a medida de PB é igual à medida de PD, então esse ponto P é médio da diagonal BD, tá certo? Por outro lado, se eu chamar esse lado aqui oposto a esse ângulo com tracinho aqui de Y, eu vou ter que chamar esse lado oposto a esse ângulo aqui de um tracinho de Y também, no outro triângulo. Os triângulos são congruentes, né? Então, peraí. A medida do PA é Y, mas a medida do PC também é Y. Então, se a medida do PA é igual à medida do PC, esse ponto P está à mesma distância das extremidades, tá bom? Então, P é médio da outra diagonal também. Por isso, a gente fala que as diagonais de um paralelogramo podem ter comprimentos diferentes, que é o caso aqui, tá bem nítido isso, né? Porém, elas se encontram no ponto médio comum, certo?